Aos 45 anos, Richard Brown era um solteirão confirmado cuja casa não tinha uma mulher vivendo nela há muito tempo. Havia poeira nos batentes das janelas, flores secas nos vasos e uma geladeira vazia que indicava que o homem realmente não tinha se adaptado a viver sozinho. A última vez que Richard teve um relacionamento sério foi há 5 anos, mas então ele percebeu que não amava aquela pessoa de verdade. Rebecca era ótima cuidando da casa e do marido, mas essas qualidades não significavam nada para Richard. No fundo de sua alma, ele sabia que amava outra mulher e tinha sentimentos por ela há cerca de 25 anos. De vez em quando, os pensamentos de Richard o levavam de volta ao tempo em que era jovem e cheio de energia. Quando se é jovem, se percebe a vida de maneira diferente, e o empresário sabia disso como ninguém. Agora, Richard tinha tudo que não tinha na juventude, porque naquela época sua constante falta de dinheiro o impedia de seguir seus sonhos. Tendo alcançado grandes alturas no campo financeiro, o homem começou a viver uma vida livre de uma pessoa que não tinha ninguém para pensar ou cuidar, exceto ele mesmo. Os negócios de Richard lhe trouxeram uma renda que seria suficiente para vários anos de uma existência confortável. Claro, para alcançar tal nível de sucesso, o empresário teve que dedicar muito tempo e esforço e passar por muitas dificuldades em seu caminho. Tentando alegrar sua existência solitária, Richard teve alguns casos passageiros, mas nenhum deles nunca levou a algo sério. O empresário geralmente encontrava suas mulheres em sites de namoro, o que lhe permitia aprender rapidamente tudo o que queria saber sobre elas. No entanto, Richard nunca ocultou suas verdadeiras intenções e nunca prometeu a nenhuma dessas mulheres um relacionamento de longo prazo. Do jeito que o empresário via, desde que fosse honesto, não estava fazendo nada de errado. Poucas pessoas sabiam que Richard era na verdade monogâmico e continuava a amar apenas uma pessoa ao longo de toda a sua vida. Às vezes, especialmente à noite, os pensamentos do empresário o levavam de volta aos eventos que aconteceram há 20 anos, quando ele estudava economia na universidade e conheceu uma jovem mulher chamada Mônica. Mônica e Richard se conheceram em uma festa de ação de graças na faculdade e imediatamente sentiram uma forte atração mútua. O primeiro encontro foi seguido pelo segundo e pelo terceiro, o que lhes deu a esperança de um relacionamento futuro. O único obstáculo para a felicidade dos jovens eram os pais de Richard, que não gostaram de Mônica à primeira vista. "Filho, acredite em mim, essa mulher não é uma boa escolha para você", disse Amanda Brown. Richard entendeu que a razão por trás da desaprovação de seus pais era o fato de que Mônica era pobre. Ela foi criada em um orfanato e nunca conheceu o cuidado ou o carinho dos pais. Como Richard sempre teve uma mente própria, a opinião de seus pais dificilmente poderia afetar seus sentimentos por sua namorada. Tendo escolhido lutar por sua felicidade, os jovens até alugaram uma pequena casa nos arredores da cidade e se mudaram juntos. Foi nessa época que Richard comprou para sua namorada um lindo presente, uma pulseira de prata que custou todo o dinheiro que ele tinha. Os pais de Richard ficaram furiosos e fizeram tudo ao seu alcance para separar o casal. O que eles não sabiam na época era que tudo o que precisavam fazer era esperar, porque logo o filho deles voltaria para casa. Isso ocorreu por causa do incêndio que ocorreu na casa de Mônica e Richard. Os bombeiros que chegaram ao local estavam certos de que o fogo foi causado por um problema de fiação. Naquele dia fatídico, Richard estava estagiando no escritório de uma das empresas de comércio da cidade e foi um dos últimos a saber da tragédia. Infelizmente, Mônica não estava se sentindo bem naquele dia, portanto, decidiu ficar em casa, sem saber das consequências que essa decisão teria. Olhando para os destroços carbonizados deixados no lugar de sua casa, Richard não pôde conter as lágrimas. A mulher que ele amava com todo o seu coração morreu naquele incêndio. Como o fogo foi muito forte, mesmo os experientes socorristas não conseguiram encontrar nada no local da tragédia naquele dia. A tristeza do homem era tão profunda que as pessoas em sua vida não puderam deixar de notá-la. Richard emagreceu e começou a parecer abatido, o que assustou seriamente seus pais.
Levou cerca de 1 ano para ele começar a melhorar, após o qual ele gradualmente retornou para sua antiga vida e, nesse meio tempo, Richard encontrou um bom emprego que lhe permitiu ganhar um bom dinheiro no futuro. Além disso, graças aos seus pais, ele se casou com Rebecca, que eles sempre viram como uma parceira perfeita para o filho. Como era de se esperar, a vida familiar de Richard não funcionou desde o começo, em parte devido ao fato de que ele nunca amou Rebecca e em parte porque nunca conseguiram ter filhos, o que poderia ter fortalecido a união, que infelizmente não era muito boa. No entanto, Richard viveu com Rebecca por cerca de 15 anos, após o qual ele entrou com pedido de divórcio e pôs fim à sua vida familiar. Para a surpresa dos amigos e conhecidos do empresário, ele não se sentiu nem um pouco triste por viver sozinho, pelo contrário, Richard finalmente conseguiu a liberdade que queria, o que lhe permitiu fazer o que quisesse com sua vida. Agora, o empresário não estava desperdiçando suas noites livres, ele estava conversando com mais uma mulher online, April. Assim como Richard, April tinha 45 anos, o que o empresário viu como uma vantagem. A única coisa que o incomodou foi o fato de que o perfil dela não tinha uma foto. No entanto, isso não era tão importante, porque o empresário sabia que, mais cedo ou mais tarde, convenceria a estranha misteriosa a encontrá-lo na vida real. Richard gostou tanto de conversar com April que nem percebeu que já era bem depois da meia-noite. A mulher não só era interessante para conversar, mas, de alguma forma incompreensível, parecia entender Richard em um nível mais profundo e até podia prever suas respostas. Quem é essa April? Será que ela é uma psíquica ou algo assim? Richard pensou, incapaz de dormir. Mal abrindo os olhos na manhã seguinte, o empresário correu para enviar uma mensagem para April, mas ela já havia lhe enviado uma desejando um bom dia no trabalho. Durante todo o dia, Richard não conseguia pensar em outra coisa senão conversar com a mulher que parecia ter despertado sua alma, fazendo sentir todo tipo de coisas que não sentia há muito tempo. Naquela noite, ele correu para casa para pegar seu laptop o mais rápido possível, esperando outra noite de conversa emocionante com April. Ela se tornou seu interesse número 1 na vida. Quando a paciência do empresário chegou ao limite, ele convidou a estranha misteriosa para sair em um encontro, mas para sua grande decepção, a mulher rejeitou sua proposta. April agiu como se fosse ela quem estava tomando todas as decisões no relacionamento online, que se desenvolvia rapidamente, e tudo o que restou para Richard fazer foi seguir a liderança dela. Percebendo que ele não estava no controle, foi muito excitante para o empresário e só intensificou seu interesse em April. Pedindo à mulher para encontrá-lo na vida real várias vezes, Richard continuou sendo rejeitado. Quem ela pensa que é? Richard estava ficando irritado, perdendo a última parte de sua paciência. O tempo passou, mas April ainda não tinha pressa de ver o homem na vida real, sempre arranjando uma desculpa para dizer não. E quando Richard estava prestes a ficar completamente desapontado com sua estranha, ele recebeu uma mensagem dela oferecendo um encontro em um restaurante. Não é preciso dizer que o empresário estava além de feliz. Afinal, ele tinha sonhado com isso por um mês inteiro. Finalmente vai acontecer, o empresário sussurrou sorrindo para sua própria reflexão no espelho. Richard estava cuidadosamente se arrumando para seu encontro. Ele foi ao barbeiro, tomou banho e se barbeou. Então ele se vestiu em seu melhor terno e usou sua melhor colônia. A caminho do restaurante, ele parou na floricultura e comprou para April um enorme buquê de rosas brancas. Richard sempre aderiu à regra de que a pontualidade é a cortesia dos reis, então ele chegou ao restaurante alguns minutos antes do encontro. Com pressa para chegar à sua mesa, o empresário nem percebeu a faxineira que estava cuidadosamente esfregando o chão entre as mesas. Ainda segurando o buquê de rosas em sua mão, Richard esbarrou na mulher, que parecia ter bloqueado intencionalmente seu caminho. Desculpe-me, senhora, eu não queria esbarrar em você, eu prometo. Começou a se desculpar o empresário. Tudo bem, acontece, respondeu a faxineira e tocou o cabelo. Naquele momento, Richard viu um objeto brilhante no pulso de sua mão direita.
O empresário involuntariamente fixou o olhar nele e viu que era uma pulseira de prata de um formato muito original, mas isso não era a coisa mais interessante sobre ela. Richard já havia visto essa joia antes. Ele era realmente quem a comprou em uma joalheria há 20 anos. Meu Deus, isso não pode estar acontecendo, passou pela cabeça do empresário. Mas quando Richard olhou mais de perto para a faxineira, ele viu as características dolorosamente familiares que ele havia cuidadosamente mantido em sua memória todo esse tempo. Mônica, é você? Como isso é possível? Sussurrou o empresário ficando pálido e deixando cair o buquê. A mulher na frente dele sorriu e balançou a cabeça. Sim, Richard, sou eu. Você não esperava me ver, esperava? Fui eu quem te encontrou naquele site de namoro. Eu estive falando com você como April todo esse tempo. Antes de pedir que você me encontre aqui, como você pode ver, eu trabalho aqui, Mônica acrescentou. A mente de Richard ficou turva. Todos esses anos ele havia vivido convencido de que o amor de sua vida havia morrido no incêndio, mas a verdade acabou sendo completamente diferente. Percebendo que precisavam ter uma conversa séria, Richard pegou a mão de Mônica e a levou até a mesa que havia reservado. Enquanto fazia isso, o empresário deu ao administrador um olhar tão significativo que ele preferiu ficar em silêncio e fingir que não percebeu que a faxineira estava sentada à mesa com um homem muito bem vestido e obviamente rico. Durante o jantar, Mônica contou ao seu ex-noivo o que realmente aconteceu há 20 anos. Richard suspeitava que seus pais tivessem algo a ver com isso, e a história de Mônica confirmou suas suspeitas. Acontece que o incêndio não foi um acidente, mas sim um incêndio criminoso planejado pelo pai de Richard. Além disso, Mônica foi instruída a deixar a cidade para que seu noivo acreditasse que ela havia morrido. Seu pai era tão intimidador que também ameaçou me mandar para a cadeia por algumas acusações falsas se eu não recuasse. Eu não senti que tinha escolha, especialmente porque eu já estava grávida, explicou Mônica, com lágrimas nos olhos. Mas por que você não me contou? Exclamou Richard. Mônica apenas balançou a cabeça e enxugou os olhos com o lenço. Você tem um filho, Billy. Ele tem 19 anos, disse ela. Os olhos de Richard se encheram de lágrimas. O empresário havia vivido toda a sua vida convencido de que era um solteirão sem filhos que acabaria morrendo infeliz e sozinho, mas agora ficou claro que o amor de sua vida estava realmente viva e que ele também tinha um filho adulto. Não foi um acidente que eu tenha entrado em contato com você agora. Eu preciso de ajuda. Billy sofreu um acidente de moto há 6 meses, disse Mônica, indo direto ao ponto. Mas ele está vivo, certo? Exclamou Richard, ficando mais pálido. Mônica suspirou tristemente, abaixando os olhos. Billy sofreu uma lesão na coluna vertebral e está atualmente em uma cadeira de rodas. No entanto, há uma cirurgia que ele pode fazer para voltar a andar. O único problema é que eu não tenho dinheiro para pagar por isso, explicou ela. Richard ficou ainda mais pálido. Pela primeira vez em sua vida, ele percebeu que as pessoas não precisavam de dinheiro apenas para se divertir, mas que também poderia ser usado para coisas boas, o que ele não vinha fazendo ultimamente. Depois de garantir a Mônica que cuidaria de tudo, Richard ligou para todos os seus amigos e encontrou um hospital onde eles poderiam colocar seu filho de volta em pé sem adiar. O homem ligou para o hospital e fez todos os arranjos, após o que pagou pela cirurgia que seu filho precisava. Então, ele colocou seu braço em torno dos ombros de Mônica e sussurrou, tudo vai ficar bem, você me ouve? Vamos definitivamente colocar o Billy de volta de pé. Ajoelhando-se na frente de sua amada, o empresário agia como um adolescente apaixonado, completamente alheio a todos e a tudo ao seu redor. O que mais ninguém poderia saber era que Richard havia sonhado com este momento por 20 longos anos, repassando as memórias em sua mente. Uma semana depois, Billy passou por uma cirurgia bem-sucedida graças aos médicos e à moderna tecnologia do hospital. Depois disso, o jovem precisou fazer um curso de fisioterapia de 2 meses, durante o qual sua mãe e seu pai o apoiaram. Observando a emocionante reunião familiar,
a equipe do hospital não conseguiu conter as lágrimas e mentalmente desejou a Billy uma recuperação rápida. No final desta incrível história, gostaria de acrescentar que os caminhos de Deus são insondáveis e que não há nada que Ele não possa fazer, independentemente de ser agora ou daqui a 20 anos. Queridos amigos, deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva e ative o sininho. Nos vemos na nossa próxima história em áudio.